Queridos, o título diz assim: Paulo vai a Jerusalém, Síria e Sicília. Depois que Paulo afirmou que o evangelho que ele recebeu e que o evangelho que ele pregava veio diretamente do coração de Deus e que foi dado a ele diretamente por Jesus, ele disse: olha, o evangelho que eu prego não é dos homens, o evangelho que eu anuncio não é dos homens, o meu chamado não é humano, o meu ministério apostólico não é humano, não foi nenhum homem que me levantou apóstolo, foi o próprio Deus. E aí Paulo colocou os porquês, e a gente falou disso na semana passada, já está na internet, depois você escute lá, se você ainda não escutou. Dentre algumas explicações, Paulo diz: olha, é inconcebível que eu, um perseguidor, maldito que era da igreja, me converta se o evangelho fosse uma operação humana, se o meu chamado fosse um chamado humano. É óbvio que houve na minha vida um chamado sobrenatural e uma transformação, porque senão não teria acontecido isso comigo, eu não teria abandonado o judaísmo e parado de perseguir o cristianismo para apoiá-lo, para pregá-lo. Então, Paulo agora vai dar sequência ainda para fechar o capítulo 1 nessas experiências da sua vida que corroboravam com isso que ele tinha dito. O meu evangelho é o poder de Deus. Quem lembra do versículo, né, que é o versículo chave da reforma protestante, quando o próprio apóstolo Paulo, que também escreveu essa carta, vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Até porque Paulo poderia ter vergonha, sim. Se o evangelho fosse algo humano, ele poderia ter vergonha, porque antes ele defendia o judaísmo a ponto de perseguir e até mesmo matar os cristãos. Então agora, ele poderia sentir vergonha daquilo que ele estava fazendo. Ele poderia sentir vergonha dos seus amigos, dos seus colegas que eram judeus e que participavam do farisaísmo com ele. Então Paulo diz em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do qual ele fazia parte, e também do grego, do qual nós fazemos parte aqui, os gregos, os gentios, os que fomos chamados pela infinita misericórdia de Deus. Então Paulo tinha certeza que o que ele estava pregando não era simplesmente um novo discurso, uma nova religião, uma nova filosofia. Ele pregava o poder de Deus que salva o miserável pecador, porque ele era ele vai dizer isso: eu sou o maior dos pecadores. Ele vai dizer isso também em Romanos. Mas vamos lá, no versículo 18 começa assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Vamos parar aqui, esclarecendo algumas coisas. 3 anos depois de quê, pastor? 3 anos depois da conversão de Paulo. Nós terminamos a última pregação no domingo passado pela noite, dizendo que após a conversão de Paulo, Paulo vai para um retiro espiritual. E ele fica 3 anos ali perto das regiões da Arábia, fazendo um retiro com o próprio Senhor Jesus. Ah, pastor, isso é claro na Bíblia? Não, isso não é claro. Isso é explícito na Bíblia? Não, não é. Mas algumas passagens do apóstolo Paulo vão dar a entender que durante esses 3 anos, Paulo vai ter o mesmo período que os demais apóstolos tiveram com Jesus. Os apóstolos andaram 3 anos com Jesus e ali aprenderam o evangelho com Cristo. Agora, Paulo se isola por 3 anos para que tivesse também o mesmo ensinamento que Cristo deu aos apóstolos. Contudo, agora esse ensinamento, ele é de forma espiritual, de forma glorificada, porque Cristo já havia ressuscitado. Então, Paulo se isola e aí ele mostra que depois desses 3 anos, aí sim, ele vai a Jerusalém. Digamos que ali era a central do evangelho, ali era o QG, o castelo forte da onde partia as missões, os apóstolos, o evangelho partia dali de Jerusalém. Então Paulo vai para lá e ele vai encontrar com Cefas. Talvez você não consiga identificar quem é Cefas, mas é Pedro. Ele está dizendo que está indo conversar com Pedro. E diz que nessa visita ele fica 45 dias com Pedro. Tem que ficar claro aqui, para confirmar o que Paulo está dizendo, que ele não vai a Jerusalém para receber uma autorização de Pedro. Ele não vai a Jerusalém para aprender alguma coisa de Pedro, até porque ele leva 3 anos para fazer isso. E quando vai, só fica 15 dias. Em 15 dias você não consegue discipular ninguém. Em 15 dias você não consegue explicar o evangelho para ninguém direito.
Mas Paulo não havia necessidade disso. Ele foi para lá simplesmente para ter uma visita familiar e amigável com Pedro, que até então ele não conhecia pessoalmente. E era o apóstolo que tinha maior destaque na época de Jerusalém, por ser o Pedro que a gente conhece, com muitas falhas, mas também com muitos acertos. Era o grande apóstolo Pedro. Então Paulo vai ao encontro dele. Até porque, queridos, Paulo não precisava de nenhuma chancela de Pedro, porque em Atos, no capítulo 9, no versículo 20, antes disso, 3 anos antes, logo depois da conversão dele, Paulo já fez a sua primeira pregação. Logo assim que Paulo foi convertido, ele entra na sinagoga e começa a pregar. Depois Deus o chama para um retiro, para que ele pudesse ser aperfeiçoado. Mas em Atos 9, Paulo se converte em Atos 9. No versículo 20 diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Contudo, essa pregação vai fazer com que os judeus fiquem irados contra Paulo, planejem tirar a vida de Paulo logo aqui no início, e Paulo vai fugir, e aí provavelmente ele fica 3 anos tendo esse retiro espiritual. Depois você lê em Atos 9, é uma cena até um pouco engraçada, porque eles montam guardas em todos os portões de Jerusalém, para que Paulo não saísse de lá, e Paulo, sabendo do que estava acontecendo, contam para Paulo, eles colocam Paulo dentro de um cesto gigante, e descem Paulo pelo muro, pela muralha. Paulo desce escondidinho dentro de um cesto, e é levado para, se não me engano, para a região que ele diz aqui que foi Síria, Cilícia. Ele se afasta um pouco, e depois vai para a Arábia, e fica um tempo lá, aprendendo o Evangelho do próprio Senhor Jesus. Então depois você lê lá em Atos 9. Outra coisa que é interessante salientar aqui, que antes da conversão de Paulo, ele atuava como fariseu, como doutor da lei em Jerusalém. Então voltar a Jerusalém era enfrentar pessoas que antes o odiavam, porque ele perseguia a igreja, e enfrentar também pessoas que antes o apoiavam, mas que agora queriam matá-lo, porque ele havia renegado o judaísmo. E uma dos castigos, ou uma das penas para aqueles que eram traidores do judaísmo, era morrer. Então eu acho também interessante isso, que não deve ter sido essa fácil a volta de Paulo para encarar o seu passado. E eu já queria fazer um paralelo aqui e dizer o seguinte, irmãos, como a gente tem encarado o nosso passado? Como a gente tem encarado o que fizemos, o que falamos, o que deixamos de falar, quem éramos? Sabe, porque a gente entende sim que Deus, quando muda a nossa vida, não quer que a gente fique remoendo as coisas do passado, nem olhando para trás, nem vivendo de passado. Isso é fato. Mas quando Deus muda a nossa vida, Deus também quer que a gente tenha autoridade, caráter, idoneidade para encarar o nosso passado de cabeça erguida, entendendo que aquilo que fazíamos, nos arrependemos e não fazemos mais. O problema que eu vejo hoje é que muitas pessoas se convertem, mas pela sua conversão ser uma conversão meia boca, as pessoas continuam a ser atormentadas pelo seu passado, porque não abandonaram completamente o seu passado. Os irmãos sabem aqui, eu conheço e ainda tenho muitos amigos policiais. Infelizmente, alguns dos que conheci e que se converteram, vieram a morrer depois. Por quê? Alguns, não estou dizendo que foram todos, morreram por isso, mas alguns, após sua conversão, voltaram para o lugar onde moravam e permaneceram com os mesmos costumes, com as mesmas amizades, frequentando os mesmos lugares. Ah, pastor, então quer dizer que eles tinham que nunca mais voltar para onde moravam? Queridos, em alguns casos sim, mas o que eu estou querendo dizer eles não souberam encarar o passado deles, não souberam lidar com o passado deles. E eu conheço, não é um não, são 3, 4 ou 5 que após convertidos voltaram para a vida, voltaram para o passado, voltaram para Jerusalém, e lá quando encontraram com amigos, com a vida que levavam antes da conversão, tiveram as suas vidas ceifadas. O último agora, que eu vi há pouco tempo, há 2 meses atrás, se você entrasse no Facebook dele, eram versículos bíblicos, eram vídeos dele cantando louvor no violão, eram
gravações de uma igrejinha pequenininha, numa garagem assim, pequenininha, lá em Rio das Ostras, frequentando um culto atrás do outro, e ainda assim foi assassinado. Então a gente tem também compreender e pedir a Deus que nos dê sabedoria, como lidar com o nosso passado, como lidar com a vida que tivemos antes do Evangelho, porque percebo que alguns crentes não têm sabido lidar com isso. Então Paulo volta para encarar o seu passado, mas volta com sabedoria, volta com autoridade, volta com poder, volta inspirado pelo Espírito Santo, volta sabendo que aquilo que ele tinha sido, ele não era mais, havia se arrependido dos seus pecados e agora era um novo homem, pronto para encarar aquilo que fez e sofrer as consequências por aquilo. Tanto é que vai ter o final que todo apóstolo teve: morrer e perder a cabeça. Mas em amor ao Evangelho, não por causa dos erros passados cometidos, certo? Então, chegando ao lugar onde Pedro estava, Paulo é muito resumido, a gente pode apenas conjecturar que, tipo assim, ele deve ter conversado com Pedro, tipo assim, Pedro deve ter contado os vacilos que ele deu, os puxões de orelha que ele tomou. Apesar de ter passado 3 anos com Jesus, o apóstolo Paulo, nesse retiro que ele ficou, com certeza ele não sabia de detalhes que Pedro sabia. Ele não tomou conhecimento de detalhes e de pontos de vistas que Pedro viu e presenciou. Então Paulo ficou ali durante 15 dias. Está dando erro. Ficou ali durante 15 dias conversando com Jesus, conversando com Pedro e ouvindo de Pedro alguns detalhes, talvez dos quais o próprio Cristo não havia lhe passado, porque Cristo deve ter lhe passado mais a essência do Evangelho e as doutrinas. Mas vale ressaltar, de novo, que Paulo se coloca em pé de igualdade. Ele se coloca como um cooperador de Pedro. Ele em nenhum momento chama Pedro ou destaca Pedro como alguém que estivesse além dele, acima dele, pelo fato de ter sido chamado antes dele. Ele simplesmente diz que foi fazer uma visita amigável e cordial. Mesmo sabendo, Paulo, que ele poderia ser acusado do seguinte: olha, está vendo aí? Paulo ficou 15 dias com Pedro. Foi aqui que ele aprendeu o Evangelho. Paulo é um mentiroso. Paulo é um farsante. Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Ele aprendeu esse negócio de evangelho com Pedro. Foi Pedro que fez a cabeça dele. Foi Pedro que mudou a maneira dele pensar. Mas Paulo, ele é tão honesto que ele não omite isso. Ele poderia omitir, porque ele sabia que os judaizantes iam falar: não, essas bobagens que Paulo está pregando, ele aprendeu com Pedro. Ele aprendeu com Pedro. Por isso que ele está pregando essa bobagem, que não precisa mais guardar a lei, que não precisa mais obedecer a lei para ser salvo. Isso é uma bobagem que ele aprendeu com Pedro, mas Paulo sustenta a veracidade dos fatos e diz: não, eu tive com Pedro mesmo, mas foram apenas 15 dias, deixando bem claro que esse encontro foi tão curto e depois de 3 anos, que não teria feito para colocar na cabeça de Paulo todo o evangelho que ele já cria e defendia e pregava. Então isso também tem que ficar claro na nossa mente. Vamos seguir, versículo 19 vai dizer assim: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Esse texto aqui pode gerar um pouco de dúvida na nossa cabeça, por causa da maneira que ele está escrito, da maneira que ele foi traduzido para o português. O que Paulo está querendo dizer aqui é: eu não vi outro apóstolo, senão a Pedro. Não vi nenhum outro. E aí ele bota uma vírgula e diz: mas vi também outra pessoa, Tiago, irmão do Senhor. Tem que ficar claro, porque esse Tiago aqui não é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago é irmão de João. Lembra? Falei isso sexta-feira, aquele que a mãe diz: olha, bota um filho meu na direita, um filho seu na esquerda. Aí Jesus falou: você não sabe a bobagem que você está pedindo. Você não sabe. O negócio de sentar um na direita e um na esquerda meu não compete a mim, compete ao pai. Mas você acha que seus filhos estão prontos para beber do mesmo cálice que eu vou beber? Receber o mesmo batismo que eu vou receber? Jesus está falando do cálice da ira. Jesus está falando do batismo da cruz. E aí a mãe fica meio assim, e o que acontece? O apóstolo Tiago é o primeiro a morrer dos apóstolos. E João, o irmão dele, é o último, morre de velho na ilha de Patmos. Então esse Tiago aqui, Paulo faz questão de dizer, é o irmão de Jesus. E aí aqui tem uns pontos interessantes. Ele é o irmão de Jesus que não cria em Jesus. Quem lembra? Em João capítulo 7, no versículo 5, vai dizer que a família de Jesus não cria nele. João 7, 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então esse Tiago aqui, queridos, era o irmão de Jesus que não acreditava nele. E os outros também. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Por que Paulo não encontrou ninguém, só encontrou Pedro? Talvez porque Pedro fosse o camarada responsável por liderar a igreja de Jerusalém naquela época.
E os outros apóstolos estavam, como missionários e como líderes de outras igrejas, visitando as comunidades cristãs que estavam espalhadas por toda a face da terra, já naquela época. Então, por isso que os apóstolos não estavam simplesmente todo mundo sentado de perna para o ar em Jerusalém. Estava cada um no seu campo e cada um visitando as igrejas que já haviam sido fundadas naquela época. Então, Paulo só encontra Pedro, porque os apóstolos estavam fazendo a missão, indo por todo mundo e pregando o evangelho. Mais uma vez, Paulo deixa claro, olha, eu não precisei encontrar com cada um dos apóstolos para que eles aprovassem o meu evangelho. Encontrei com Pedro, troquei uma ideia com ele, e o meu evangelho é o mesmo dele. Nunca precisei me submeter a um concílio examinador. Diferente do pastor, né? Que eu me submeti a um concílio, onde vários pastores me fizeram perguntas e me interrogaram acerca da minha fé, para que eu viesse a ser pastor. Paulo está dizendo, olha, não teve concílio comigo não. Eu fui chamado por Cristo, ordenado por Ele, levantado por Ele, ungido por Ele, e não precisei consultar homem nenhum. É isso que ele disse na pregação passada que a gente falou. Ele já era um apóstolo. E aí, voltando, esse irmão de Jesus não era convertido, mas lá em Atos, após a ressurreição de Jesus, Atos capítulo 1, vai falar que a família de Jesus havia se convertido. Atos capítulo 1, 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, se os irmãos de Jesus e Maria estavam orando, esperando a promessa da descida do Espírito Santo que Jesus havia feito, é sinal de que eles já estavam acreditando em todas as palavras de Jesus e criam nele como Senhor, senão não estariam orando e perseverando em oração junto com os demais apóstolos. Então, aqui, a família de Jesus já tinha se convertido, inclusive seus irmãos. Com relação aos irmãos de Jesus, queridos, depois você pode olhar lá com calma, em Mateus 13, do 55 ao 56, em Marcos 6, versículo 3, vai falar dos outros irmãos de Jesus, outros nomes, não é apenas Tiago. Jesus teve 3 ou 4, fora as mulheres, que não são citadas por nome. E aí entra um porém, né? A Igreja Católica vai dizer, não, eles são primos de Jesus. Outros católicos vão dizer, não, esse Tiago é filho só de José. Porque José, antes de casar com Maria, já teve outra mulher. Então, esse Tiago é filho só de José, de Maria não, porque Maria é Virgem Maria, Santíssima eternamente, amém. Certo? A gente não nega a virgindade de Maria quando ela teve Jesus, ela é a Virgem Maria, mas a gente não afirma que ela permaneceu virgem perpetuamente, amém, santa e imaculada. Ela teve outros filhos, é isso que a Bíblia diz. Né? Aí alguns vão dizer, não, é primo. Outros vão dizer, é meu irmão. Aí a pergunta é, onde está isso na Bíblia? Não está. Onde está isso na Bíblia? Por exemplo, se você partir do princípio que esse Tiago é um primo de Jesus que foi chamado de irmão, só como a gente fala aí, irmão, paz do Senhor, irmão, tudo bom, irmão? Se a gente partir desse princípio, eu te pergunto, por que João Batista, que também era primo, não foi chamado de irmão e sim de primo? Então, existem algumas contradições acerca do catolicismo com essas passagens, porque eles querem de todas as formas pregoar e afirmar que Maria não teve mais filho nenhum, porque ela morreu santa, certo? E para eles o ato sexual, o fato de ter um ato sexual com José e ter outros filhos, transformava Maria numa pecadora. Mal sabia eles que ela sempre foi pecadora. Uma mulher santa, santificada pelo Espírito Santo, uma mulher escolhida, uma mulher privilegiada, uma mulher virgem até o ponto de ter Jesus, mas que nada impedia ela de ter outros filhos. Mas cuidado com esse versículo. Outra coisa também, a Igreja Católica vai ter problema aqui também, pelo fato de querer colocar Pedro a todo momento como o primeiro Papa e o detentor de poder máximo da Igreja, sendo que Paulo está se colocando a todo momento em pé de igualdade. Mais na frente, provavelmente na semana que vem, você vai ver Paulo dizendo assim, olha, Pedro deu um mole e eu repreendi ele na cara. Paulo vai dizer isso em Gálatas. Pedro vacilou e eu chamei a atenção dele na frente de todo mundo. E a Igreja Católica também tem uns problemas com esses versículos, porque se Pedro é infalível, se Pedro é o primeiro Papa e abaixo dele não tinha ninguém, ele era o representante de Deus, como Pedro poderia falhar e ser repreendido por Paulo? O representante de Deus não falha. Se ele era a boca total de Deus, infalível, e ele falhou e Paulo repreendeu, então logo Deus falha? Então a Igreja Católica também vai ter um probleminha aqui com relação a Pedro, como tem um probleminha quando a Bíblia fala o irmão de Jesus. E de novo, se você ler em Mateus 13, Marcos 6, vai falar de mais irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir. Versículo 20. Ora,
acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então vou ler de novo. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo já sabia que ainda que ele escrevesse, ainda que ele falasse, ainda que ele demonstrasse, o pessoal vai falar tudo mentira, tudo história de Paulo, mentiroso, herege, não vale nada. E aí Paulo chama como testemunha dele a maior testemunha que você pode ter. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, né? E a gente fala, não, vou chamar Guilherme aqui, que Guilherme viu que não foi assim. Não, eu vou chamar o Serginho aqui, que Serginho viu. Vou chamar Serginho como minha testemunha. Serginho, não foi isso que aconteceu? E aí Paulo apela, Paulo entra de sola, ele fala, não vou chamar Guilherme, não vou chamar Serginho, eu vou chamar logo Deus como minha testemunha, de que eu estou dizendo aqui é verdade, e quero ver quem se levanta para dizer que Deus é mentiroso. Paulo diz, olha, se tem alguém que é onisciente, se tem alguém que é onipresente, se tem alguém que conhece o meu coração, é Deus. Então, faz o seguinte, eu sei que vocês vão me chamar de mentiroso, discute com Deus, ele é a minha testemunha, chamo ele, e testifico diante dele que o que eu estou falando é verdade. Ou seja, Paulo, ele tinha uma concepção muito legal, e aí eu queria que você trouxesse isso para a sua vida, de que Deus estava a todo momento próximo, de que Deus era como se fosse uma testemunha mesmo, assim, se ele prega, Deus está vendo, se ele fala alguma coisa, Deus está vendo, se ele faz alguma coisa, Deus está vendo, se ele viaja, Deus está vendo. Era como se Deus fosse uma testemunha permanente. E aí, eu queria que você trouxesse isso para a sua vida, que você caminhasse a partir de hoje, se você ainda não faz isso, com essa consciência de que Deus é uma testemunha que anda a todo momento do nosso lado. Então, se eu falo, Deus está vendo. Se eu deixo de falar, Deus está vendo. Se eu faço, Deus está vendo. Aonde eu vou, Deus está vendo. E aí, abrindo um parênteses aqui, falando de pecado, eu tenho falado muito isso aqui algumas vezes. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu mesmo penso assim, eu falo, gente, que vergonha, que escândalo a pessoa ter feito isso. Poxa, como isso vai afetar o Evangelho? Sendo que eu tenho dito isso e reforço, que você tem que pensar, a testemunha está do meu lado. Às vezes as pessoas ficam assim, fulano me descobriu em pecado, fulano me viu, fulano me deu um flagrante. Irmão, pare de bobagem, Cristo está do seu lado a todo momento. Só que a nossa consciência às vezes fica tão entenebrecida, tão cauterizada, tão dura, que a gente está mais preocupado se o vizinho, se o parente, se um amigo vai ver, do que lembrar, Cristo está aqui, a maior testemunha é Ele. Então se eu der um passo fora da linha, Ele já viu. Então essa era a consciência de Paulo. Paulo vivia como se os olhos de Deus estivessem, e estão, constantes sobre ele. E aí eu queria te chamar a viver assim, irmão. Não só com medo de pecar. Eu dei um exemplo do pecado, mas eu estou dizendo, de maneira que você viva para a glória de Deus. Da maneira que quando você for tratar a sua esposa, você pense, Cristo está do meu lado. Da maneira como você for tratar os seus filhos, você pense, Cristo está testemunhando. Da maneira como você vai trabalhar, você pense, Cristo está do meu lado. A maneira como você vai lidar com o mundo, você pensa, Cristo está vendo. Então não é só com medo do pecado, e Cristo está vendo, não vou fazer isso não. É de forma que você viva para a glória dele. Se Cristo está vendo, eu vou ser o melhor. Se Jesus está vendo, eu vou fazer o melhor. Se Jesus está vendo, eu vou fazer de tudo. Sabe quando você é filho e quer surpreender seu pai? Eu sei que eu lutei jiu-jitsu por mais de 10 anos da minha vida, né? Então quando eu entrava no tatame, meu pai estava gritando igual um louco do lado de fora, e eu queria fazer para o meu pai. Eu queria mostrar para ele. Eu queria gerar orgulho no meu pai. E é essa a percepção que a gente tem que ter do pai, que está no céu, gente. Eu quero orgulhar ele. Eu quero fazer para ele. Então hoje eu vou levantar, eu vou ser o melhor profissional para ele. Eu vou ser o melhor marido para ele. Eu vou ser o melhor pai para ele. Eu vou ser o melhor vizinho para ele, porque ele está vendo. Né? A gente tem muito isso no mundo. A gente quer ter uma vida muito, às vezes, correta, polida, para o meu vizinho ver. A gente se preocupa com a nossa imagem. Poxa, eu não posso passar uma imagem errada. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho que zelar pela minha imagem. Eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu faço, que eu falo, porque a minha imagem é uma imagem de pastor. Mas a gente tem que pensar, e a imagem que eu tenho diante de Deus? E a imagem que Deus está vendo quando ninguém está vendo? E a imagem que Deus está vendo quando eu estou sozinho no meu quarto, na minha casa, na internet, vendo televisão? Certo, queridos? Viva com essa regra, consciente de que a maior testemunha caminha do seu lado todos os dias. E isso é bom também por um outro lado, né? Não é proibido nos defendermos. Mas em determinadas situações, meu irmão, em determinadas situações,
Confie que Deus é testemunha e está vendo. Quando você for acusado, caluniado, quando você for injuriado, quando você for maltratado, quando você for, enfim, ofendido. Não estou dizendo que você é proibido de se defender, mas em determinadas situações, diga, o Senhor é minha testemunha. O Senhor é minha testemunha. E Ele sabe. Isso é bom também para a gente. Versículo 21. Depois desses 15 dias, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, como eu disse, essa viagem de Paulo vai ser motivada por um complô contra ele e também por uma própria profecia de Deus, porque o próprio Jesus disse que quando levantaria Paulo, enviaria Paulo para os gentios. Isso, deixa eu ver se está em Atos capítulo 9. Atos 9, 30 é quando eles descem Paulo pela muralha. Dizem assim: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, isso que queriam matar Paulo, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então Paulo volta para Tarso. Quem lembra? Paulo de Tarso, cidade de origem dele, cidade de nascimento dele, nasceu em Tarso. Mas em Atos, no capítulo 22, no versículo 21, o próprio Jesus vai dizer para Paulo assim: mas ele me disse, Jesus, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Porque no versículo 20, Paulo diz que queriam matar ele. E aí no 21 ele diz, Jesus me disse, sai daí, vai embora, porque eu te enviarei para longe e você vai pregar aos gentios. Então, essa saída de Paulo que a gente está lendo aqui no versículo 21, ela se dá por dois motivos: pela perseguição e pelo próprio mandamento de Deus, que queria Paulo como apóstolo dos gentios. Então ele vai embora. E aí eu faço a mesma aplicação que eu fiz de Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo teve que encarar seus amigos de farisaísmo e os cristãos que ele perseguia. Em Tarso, ele teve que encarar seus amigos de infância e passar também por todo tipo de desconfiança, zombaria, perseguição. Porque, esse não é o Tarso que saiu daqui ainda garoto, foi para Jerusalém, estudou a vida toda com Gamaliel, se tornou um dos maiores doutores do judaísmo. Agora ele volta pregando Cristo. Agora ele volta pregando essa heresia. Então, outra aplicação que eu faço, queridos, se é para voltar, se é para encarar as pessoas que nos conheceram antes da conversão, tem que ser, irmãos, de forma que não deixe vergonha para o Evangelho. E aí eu te pergunto, eu sei que a gente nunca vai ser unanimidade, nunca. Você nunca vai ser bem visto por todo mundo, nunca. Mas a minha pergunta é, como as pessoas que te conheceram antes da conversão, como as pessoas que te conheceram lá em Tarso, onde você nasceu, Paulo de Tarso, te veem agora depois da conversão? As pessoas dão crédito à sua conversão? Ou elas acham que é fogo de palha? As pessoas conseguem identificar a mudança que teve na sua vida? Ou elas acham que você continua sendo aquele colega do futebol, aquele colega da noitada, aquele colega maluco da bebedeira? Como que as pessoas te veem? Isso é importante, queridos, para saber se você tem exalado o bom perfume de Cristo, ou se para o Evangelho para você se resume a vir aqui ficar 1h30, 2 horas e viver a semana como você sempre foi. E aí você volta e as pessoas te encaram como o mesmo. Tudo bom, você é o mesmo. Não dá para ser o mesmo. Não dá. Se as pessoas te encaram como o mesmo diante da conversão, algo está errado. Algo está errado. Não dá para ser o mesmo. E Paulo volta para Tarso, sabendo que ele teria problemas lá também, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da mudança de atitude que ele teve. Então, assim, tem que ter isso, queridos, tem que ter. Lembro que certa feita eu também chegando para conversar com um colega policial, e aí ele começou a falar umas besteiras, ele falou, agora não posso falar mais disso não, porque antes é crente, não posso falar mais perto dele essas coisas não. Eu lembro também do presbítero Carlos Butinski, lá do Barreto, que é padrinho meu de lana de casamento, que ele diz que quando ele entrava, ele trabalhou em banco a vida toda. Ele diz que o ambiente de banco era um ambiente muito promíscuo, onde se falava muita besteira. E ele diz que depois que ele se converteu, quando ele entrava no banheiro, que era onde as pessoas falavam as besteiras, as pessoas emudeciam. E ele disse que ele chorava quando ele saía dali. Ele chorava por reconhecimento que as pessoas sabiam. Eu não posso falar isso na frente de uma pessoa que é santa. Eu não posso falar isso porque isso não pode chegar ao ouvido dele, porque ele é santo. Ele é crente. Mas ele chorava também porque ele se sentia sozinho. Mas tem que haver, irmãos, um pouco disso na nossa vida.
Ah, sei lá, vamos encontrar com um colega de muitos anos de faculdade, de escola. A pessoa tem que conseguir perceber na gente uma mudança. Senão, o Evangelho não mudou a tua vida. Não mudou. O Evangelho não entrou na tua vida. A maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de se vestir. Se não mudou, tem uma coisa errada. Então, Paulo volta para sua cidade e, mais uma vez, o ponto principal é deixar bem claro que ele ficou pouco tempo em Jerusalém, o evangelho dele nunca foi dos homens, ele nunca foi recebido de homem algum, e ele tinha autoridade para pregar o evangelho, porque ele era um apóstolo chamado por Deus, certo? Então, ele vai embora. Versículo 22 e 23. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Então, nessa época já existiam igrejas lá na Judéia, ou por isso que eu falei que os apóstolos deviam estar em outras igrejas, liderando as igrejas. Então, Paulo diz, eu não era conhecido deles. Mas olha o versículo 23. Ouviam somente dizer, olha o que ouviam dizer de Paulo, e aí eu te pergunto, o que as pessoas estão ouvindo dizer de você? Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então Paulo diz, olha, ninguém me conhecia na Judéia, porque eu fiquei 3 anos no retiro, voltei agora do retiro espiritual, tendo contato com Deus, então eu fiquei 15 dias apenas em Jerusalém, parti para Tarso, para minha cidade natal, e daqui vou começar as minhas missões, mas tem um detalhe, apesar das igrejas não me conhecer, não tem rancor, não tem dúvida, eles não têm medo, eles não têm raiva, eles não têm desconfiança de mim. Eles dizem, aquele que era perseguidor, agora prega o Evangelho. Aquele que queria destruir a fé, agora anuncia a fé. Esse era o testemunho que as pessoas davam de Paulo. E aí a minha pergunta é, o que as pessoas dizem de mim e de você? Qual testemunho as pessoas dão de mim e de você? Repito, ninguém vai ser perfeito e ninguém vai atingir unanimidade, ninguém vai ser bem falado por todo mundo, ninguém. Mas é muito importante saber o que as pessoas acham e o que as pessoas dizem de você com relação ao Evangelho. De Paulo, eles diziam, olha gente, alguma coisa maravilhosa aconteceu, porque esse homem maldito que perseguia a gente, esse homem maldito que queria destruir a fé, eu li na semana passada, Paulo dizia que ele era como um cão raivoso, que ele destilava ódio. Ele diz isso, ele diz que ele era indomável quanto ao cristianismo. E eles dizem, olha, de forma maravilhosa, de forma poderosa, de forma soberana, de forma que a gente não sabe explicar, esse homem tem pregado o Evangelho. Então isso também era uma pancada nos acusadores de Paulo, porque dizia, olha, as igrejas da Judéia, quando escutam o que Paulo está dizendo, eles atestam, houve conversão na vida desse homem, houve transformação na vida desse homem, algo aconteceu na vida desse perseguidor, porque se não fosse o Espírito Santo, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo. Então, isso é mais um argumento que Paulo usa em favor dele, a maneira como as pessoas ouviam e atestavam o seu Evangelho. Versículo 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Parece um pouco de soberba de Paulo, né, terminar o capítulo assim, mas o que Paulo está querendo dizer é, a notícia era tão boa, a notícia era tão assustadora, a notícia era tão encantadora, que os crentes não tinham outra atitude a fazer, a não ser dar glória a Deus. É aquele ciclo, eu recebo uma notícia, ou recebo uma bênção, eu dou glória a Deus, eu devolvo a Deus em gratidão. Eu recebo uma notícia, eu recebo uma bênção, eu recebo um presente, eu devolvo a Deus em forma de gratidão, de louvor. Era isso que eles estavam fazendo, eles estavam dizendo, olha, aconteceu algo tão poderoso, aconteceu algo tão milagroso, tão gracioso na vida desse pecador, que a gente não tem o que fazer, a não ser dar graças a Deus a respeito deste homem. Então, na verdade, eles não estavam glorificando a Paulo, mas eles estavam glorificando a Deus por meio daquilo que ele fez na vida de Paulo. Então, uma maneira de Deus ser glorificado, viva uma vida justa, viva uma vida santa, viva uma vida correta, viva uma vida exemplar. E aí as pessoas vão glorificar a Deus por meio da sua vida. As pessoas vão dizer, olha o que Deus fez na vida de fulano, olha como fulano mudou. E Deus vai ser glorificado automaticamente por meio do reconhecimento que as pessoas vão ter do que aconteceu na sua vida, certo?
Então é assim que Paulo termina esse capítulo, e tem que ficar mais uma vez claro que Paulo está querendo mostrar é que esse evangelho que encontrou ele no caminho de Damasco era um evangelho vivo e eficaz. Era um evangelho que ressuscita mortos, era um evangelho que muda a concepção do pecador, era um evangelho que muda completamente a nossa vida, para nos dizer que existe um Salvador e que a vida só faz sentido se for viver para a glória, para o louvor, para a honra do nome dele. Que a vida só existe sentido se nós estivermos no caminho, e o caminho é Cristo Jesus. O caminho esse que o próprio apóstolo Paulo queria perseguir e odiava antes de ter esse encontro com Jesus. Amém, irmãos? Vamos terminar, queria fazer rápidas aplicações. A primeira, eu falei um pouco dela na semana passada, mas quero repetir. Antes de falar aos homens, nós devemos falar com Deus. Paulo ficou 3 anos ouvindo, Paulo ficou 3 anos isolado, Paulo ficou 3 anos num retiro, para que depois ele se levantasse para pregar o Evangelho e para falar de Deus para as pessoas. Então, se você não senta para ouvir, se você não reserva um tempinho para ouvir de Deus, para falar com Deus, pode ter certeza que você não vai ter nada para falar para o próximo. Se o Evangelho não entrou na sua vida e não transformou a sua vida, dificilmente você vai conseguir transformar alguém, porque a gente só consegue dar aquilo que tem. A gente só consegue falar daquilo que viveu. Então, antes de falar aos homens, devemos falar com Deus. Grave isso. A gente vive, falei isso semana retrasada ou passada. A gente vive numa época em que as informações são muito rápidas e que a gente fala muito rápido, a gente responde muito rápido na internet, no WhatsApp, mas às vezes é melhor a gente calar um pouquinho, fala com Deus antes e depois a gente responde. Depois a gente fala. A gente vai evitar alguns problemas. Segunda aplicação que eu queria fazer é que queria chamar a atenção para a comunhão que Paulo tinha com Pedro. Mesmo, você vai ver que na frente eles vão ter algumas desavenças, alguns desentendimentos, mas a comunhão era a mesma. Então, o fato de termos irmãos metodistas, presbiterianos, assembleianos, não nos impede de ter uma plena comunhão com eles. É claro que naquilo que eles estiverem contrário ao Evangelho, a gente não vai aceitar, mas devemos, sempre que possível, manter uma boa comunhão com os irmãos, assim como Paulo foi ter com Pedro. E outra coisa, Paulo e Pedro estavam em pé de igualdade. Isso também significa que o pastor daqui, o crente de lá, ou o pastor de lá, o crente daqui, estão em pé de igualdade. Desde que o Evangelho esteja sendo pregado, o Evangelho de Cristo, não existe hierarquia dentro da casa de Deus. Claro, existem funções, eu sou pastor e lidero a igreja, os diáconos oficiais me ajudam, mas estamos em pé de igualdade, fazemos parte da mesma família, e todo mundo é pecador, miserável, foi salvo pelo mesmo Jesus, vamos para o mesmo céu, beleza? Terceira aplicação, Deus é, não esqueça essa, a nossa maior e infalível testemunha. Deus é a nossa maior e infalível testemunha. Não interessa o que falam, não interessa o que dizem, não interessa o que estão vendo, Deus é a nossa maior e infalível testemunha. Vê tudo, sabe de tudo e controla tudo. Beleza? Quarta e última aplicação para a gente terminar, sobre o testemunho que as pessoas davam de Paulo. E aí eu termino, pergunto novamente, qual é o testemunho que as pessoas têm dado de mim e de você? O que as pessoas têm falado de mim e de você? De Paulo eles diziam, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Meu desejo é que eles falem da gente, aquele que era blasfemo, agora glorifica a Deus. Aquele que era mulherengo, agora é fiel à sua esposa. Aquele que era agressivo, agora é manso. Aquele que falava mal dos outros, agora procura a pacificação. Aquele que não tinha sentido, não tinha rumo na vida, agora tem rumo. Aquele que não tinha jeito, agora tem jeito. Aquele que a gente achava que não ia dar em nada, agora vai dar em alguma coisa. Eu espero. Como eu disse, talvez a gente sempre vai ter alguém para falar besteira. Mas, na grande maioria, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e têm que testemunhar de que algo poderoso aconteceu na nossa vida e que nós não somos mais as mesmas pessoas. O velho homem morreu e um novo homem se levantou, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Fica de pé, queridos. Vamos orar, queria chamar o louvor já para estar aqui na frente.